Queridos filhos, sou a vossa mãe dolorosa, e sofro por aquilo que vem para vós. Caminhais para um futuro de grandes discórdias. Dobrai vossos joelhos em oração. Ainda vereis horrores na casa de Deus. Dai o melhor de vós, e sede defensores da verdade. Não temais. Meu Jesus estará convosco. Caminhais para um futuro de grande corrupção moral e espiritual. Não fiqueis em silêncio. Não permitais que os ensinamentos dos falsos profetas contaminem os meus pobres filhos. Sede corajosos como Miqueias. Sede profetas da verdade. Meu Senhor estará sempre com os justos. A ação dos inimigos conduzirá muitos homens e mulheres ao erro. Ficai sempre com a verdade. Acolhei o Evangelho e os ensinamentos do verdadeiro magistério da Igreja do meu Jesus. Nas lições do passado, encontrareis o caminho para uma sincera e verdadeira conversão. Tende cuidado. Os inimigos de Deus avançam, contaminando com falsos ensinamentos, mas os que pertencem ao Senhor poderão vencê-los, como Miqueias, na defesa da verdade. Não vos esqueçais, em tudo, Deus em primeiro lugar. Avante, sem medo. Disse Nossa Senhora: sede corajosos como Miqueias. Sede profetas da verdade. Miqueias era um profeta, que na sua época combatia a corrupção. Hoje nós temos um novo Miqueias, que combate a corrupção e as falsas doutrinas ensinadas pelo alto comando do clero. O arcebispo Carlo Maria Viganò, há vários anos, demonstra ser um verdadeiro soldado de batina, que combate bravamente contra a corrupção no Vaticano, contra as novas ideologias e as falsas doutrinas ensinadas pelos falsos profetas que se infiltraram na Igreja de Cristo. Carlo Maria Viganò é um sacerdote italiano que exerceu por muitos anos a função de diplomata da Igreja Católica, atuando em diversos países. Natural da cidade italiana de Varese, na Lombardia, no norte da Itália, ele nasceu em 16 de janeiro de 1941 e se tornou sacerdote em 1968. Entre os anos de 2009 e 2011, ele foi secretário-geral do Governatorato do Estado da Cidade do Vaticano. Em sua gestão, o déficit de 10 milhões de dólares que havia nas contas do Vaticano em 2009 passou para um saldo positivo equivalente a cerca de 44 milhões de dólares em 2010. O fato, como era de se esperar, gerou fortes rumores da parte de elementos proeminentes do Vaticano que passaram a conspirar para que Monsenhor Viganò fosse removido do cargo. O arcebispo Viganò adverte sobre um flagelo desastroso, pior do que o dilúvio. Na sua homilia dominical, no dia 12 de fevereiro, Dom Carlo Maria Viganò apresentou uma sombria perspectiva, na qual refletiu sobre o abismo do mal, no qual vemos o mundo contemporâneo afundar, e aconselhou os cristãos a encontrar refúgio do flagelo vindouro. Ele classificou esse flagelo como sendo muito mais desastroso do que o antigo dilúvio, porque o flagelo está ocorrendo dentro da Arca da Salvação, que é a Igreja Católica. Monsenhor Viganò advertiu contra arcas falsificadas, e comparou as pessoas que promovem os planos da nova ordem mundial com aquelas que dançaram no Titanic, embriagadas e despreocupadas. O arcebispo sugeriu que o Papa Francisco é negligente em seus deveres, dizendo: o homem que deveria estar nos chamando para embarcar na arca verdadeira, também entrou a bordo deste horrível transatlântico, e nós o vemos junto aos ímpios, brindando os poderosos da terra, os inimigos de Deus. No entanto, Viganò lembra aos cristãos que o timoneiro que segura firmemente o leme da Igreja
A verdadeira arca da salvação é Jesus Cristo, nosso Senhor. Acompanhe agora a íntegra de sua homilia. No domingo de Sexagésima, aproximamo-nos do tempo da penitência e do jejum, em preparação para a Páscoa. Já há uma semana o Aleluia se cala na liturgia, substituído na missa pelo tratado. E neste domingo, que é quase penitencial, a Igreja, com as leituras das matinas, acompanha-nos na consideração do pecado, que leva Deus a destruir o gênero humano rebelde com o dilúvio, salvando apenas a família de Noé. A Sagrada Escritura fala da maldade dos homens. Todo o desejo interior do seu coração não passou de mal. É difícil acreditar que a humanidade pudesse ter cometido no passado o mal que havemos fazer hoje. Em nenhuma cultura antiga o abismo do mal era tão profundo quanto aquele em que vemos o mundo contemporâneo afundar. Massacres, violências, guerras, perversões, roubos, profanações, sacrilégios cometidos não só por pessoas individuais, mas impostos através da lei pelos chefes das nações, exaltados pelos meios de comunicação, encorajados por professores e magistrados, tolerados e até aprovados pelos sacerdotes. Perguntamo-nos se o homem moderno não merece castigos ainda piores do que o dilúvio, pela maldade que inspira toda a sua ação contra Deus, contra os seus semelhantes, contra a criação, e ao contemplar o aparente triunfo do mistério da iniquidade, ao ver quão difundido e profundamente enraizado é o mal no nosso mundo corrupto e apóstata, perguntamo-nos por quanto tempo a divina majestade pode tolerar a abominação dos homens. Quase achamos difícil acreditar na promessa do Senhor: não mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, porque toda intenção do coração humano está inclinada ao mal desde a juventude, ou nem atacarei novamente todos os seres vivos como fiz, conforme Gênesis 8, 21. O que nos deixa desorientados não é tanto o silêncio em que somos abandonados a nós mesmos e as nossas tribulações, mas o fato de que a impunidade dos crimes e pecados atuais pode ser em si mesma um castigo ainda mais tremendo e severo do que aquele que o Pai Eterno poderia nos enviar. A modernidade paganizada, mergulhada na barbárie, está preparando com suas próprias mãos um flagelo que é muito mais desastroso do que o antigo dilúvio, uma destruição muito mais ampla da raça humana, na qual ela acredita que pode varrer da face da terra não os maus, mas sim os bons, aqueles que permanecem fiéis ao Senhor e à sua santa lei. E enquanto as nuvens de tempestade pelas quais eles serão submersos se reúnem, escuras e ameaçadoras, nossos contemporâneos ridicularizam aqueles que estão preparando sua própria arca espiritual, procurando salvar a si mesmos e seus entes queridos. Na verdade, eles fazem de tudo para impedi-los de levá-lo à conclusão. A Sagrada Escritura e os padres ensinam-nos que a arca é um tipo de Santa Igreja, graças à qual os eleitos podem salvar-se do naufrágio comunitário da humanidade. Esta é a arca, cantamos no prefácio da dedicação de uma igreja. Esta é a arca que nos conduz, salvos do dilúvio do mundo, ao porto da salvação. Mas onde podemos encontrar a arca da salvação? Como podemos distingui-la de suas falsificações, que estão destinadas a afundar sob o peso daqueles que se sentam nelas? De suas imitações, usadas para salvar os maus, enquanto o timoneiro impede o bem de subir a bordo, e até mesmo afasta seus próprios filhos, identificando-os como imigrantes ilegais, indignos de serem resgatados das águas? Este pensamento angustiante não está fora de lugar quando consideramos quem está sentado hoje no trono de Pedro. A arca da igreja parece querer acolher qualquer um, com exceção daqueles que realmente têm direito a serem resgatados. De fato, parece que é inútil, porque não haverá nenhum dilúvio para escapar. Ou pior, o enorme dilúvio causado não pela ira de Deus, mas pela maré das iniquidades dos homens, é realmente considerado um momento de regeneração, uma oportunidade para reduzir a população global, de acordo com os planos delirantes do Grande Reset. Assim como no Titanic, a tripulação e os passageiros estavam dançando, embriagados e despreocupados, enquanto o navio avançava a toda velocidade contra o iceberg que o afundaria, um monumento arrogante ao orgulho daqueles que acreditam que estão isentos da justiça divina.
O homem que deveria estar nos chamando para embarcar na arca verdadeira também entrou a bordo deste horrível transatlântico, e nós o vemos junto aos ímpios, brindando os poderosos da terra, os inimigos de Deus. Mas se, por um lado, estas considerações humanas podem lançar-nos em desespero e fazer-nos temer pela nossa própria sobrevivência, por outro lado, podemos reconhecer a verdadeira arca da salvação, porque a vemos pronta no Monte do Calvário, onde foi construída, e no Calvário místico do altar, onde ela nos espera todos os dias. Pouco importa que outra arca nos seja apontada, mesmo por pessoas em quem depositamos a nossa confiança e que não deveriam estar a enganar-nos, ou que haja quem a considere inútil e por isso zombe de nós, ou nos trate como se fossemos loucos. Pouco importa que haja aqueles que negam o dilúvio iminente, mesmo que ele próprio seja seu ímpio arquiteto em sua presunção tola de ser capaz de controlar os fenômenos atmosféricos com sua geoengenharia. Sabemos que a verdadeira arca, a única arca, é a Santa Igreja. E pelas palavras de nosso Senhor, o divino timoneiro que segura o leme com firmeza, cremos que esta arca passará ilesa pelo dilúvio, e no final, finalmente encontrará terra seca sobre a qual descansar. Por estas razões, estamos determinados a não nos deixarmos enganar, iludindo-nos de que podemos nos salvar fora desta arca ou construindo uma para nós mesmos. Na epístola da missa de hoje, São Paulo enumera todas as provações que teve de enfrentar ao semear a palavra de Deus, seguindo o exemplo da parábola do semeador que nos é dada no Evangelho. E disse-me: a minha graça é suficiente para vós, porque o meu poder é melhor sentido na fraqueza. 2 Coríntios 12, 9. Ao reconhecer a nossa fraqueza, na consciência da nossa enfermidade e do nosso nada, o poder de Deus torna-se perceptível de uma forma ainda mais forte, quanto maior for a nossa humildade e fé em Ele. Basta-te a minha graça, diz o Senhor. A minha graça é suficiente para você. Porque é através da graça que nos tornamos dignos de encontrar refúgio na arca, e é através da graça que podemos permanecer lá durante o dilúvio, e é através da graça que chegaremos ao porto do céu. Não percamos, portanto, a graça de Deus. Subamos a montanha mística sobre a qual a arca nos espera. Uma arca na qual também encontramos alimento para nossas almas. O pão dos anjos. E assim seja.